E aí, gente, beleza? Eu sou o Alisson Medina, pedagogo e professor de inglês. Hoje eu tô com um convidado especial, o E aí, Leandro. pessoal? Então, gente, uma coisa que eu esqueci de falar vai estar no final do vídeo, mas eu já vou adiantar. O Levi foi a pessoa que me inspirou a gravar meu primeiro vídeo. E eu tinha acabado de conhecer ele, eu tava muito emocionado, eu nem dei muito abertura pra ele falar do canal dele. Entra lá no canal dele, o Levi Talk, e ele fala sobre intercâmbio, aprender inglês, estudos e tudo mais. Não perde essa oportunidade de conhecer o canal dele e vamos continuar o vídeo. Se você procura dicas de inglês para melhorar o seu aprendizado, se inscreve no canal e assiste esse vídeo até o fim. Gostou? Já curte. Hoje eu vou começar um projeto que eu tenho pensado já há algum tempo, que é Delícias e Perrengues de Viagem. Para quem já me acompanha há algum tempo, vai aparecer um card aqui em cima, eu acho que aqui em cima, é sempre do lado É do esquerdo. lado esquerdo. E vai lá, você vai ver meu intercâmbio, como é que foi. Eu fui para os Estados Unidos, eu tive 2 experiências, só que a minha experiência é muito diferente. Eu fui para acampamentos de verão e eu vou entrevistar, vou conversar com pessoas que viajaram para saber os perrengues e delícias que ele viveu lá, né, na viagem dele. Então começa falando, Leandro, para onde você foi e o que você foi fazer? Então, pessoal, eu sou o Leandro, como ele já falou, meu canal se chama Levi Talk. Vocês podem também conferir depois aí. Eu documentei boa parte do meu intercâmbio. Eu morei nos Estados Unidos por um ano, de agosto de 2014 até agosto de 2015, através do programa Ciência e Fronteiras, que infelizmente não está mais entre nós, que Deus o tenha. E eu morei 9 meses no estado de Indiana, numa cidade chamada West Lafayette, que é uma cidade bem pequena, uma cidade universitária, mas que fica 2 horas de Chicago, que é no estado de Illinois, e a 40 minutos de Indianápolis, que é a capital de Indiana. E nos últimos 3 meses eu morei em Atlanta, no estado da Georgia. Boa. E viajei para muitos lugares também, porque tive essa sorte. Muito bom. Primeira pergunta, qual que foi a sua primeira reação com o inglês quando você chegou lá? A primeira reação com o inglês. Eu acho que foi aqui no Brasil, porque comigo, o meu intercâmbio eu falo que começou no aeroporto. Que eu fui para o aeroporto Galeão, lá do Rio de Janeiro, e aí nisso que eu entrei na fila para ir para a sala de embarque, eu comecei a conversar com uma menina que estava na fila, ela em português. Até que ela falou que ela era americana, eu falei, ué, como assim ela é americana falando português bem assim? Ela tem família aqui. E a gente começou a conversar em inglês, e eu fui conversando naturalmente com ela em inglês ali, e, tipo... Foi aquele momento que eu percebi, nossa, realmente eu acho que eu sei falar inglês. Foi o momento que eu constatei, e aí depois no avião, né? Então, os primeiros momentos até chegar no aeroporto lá nos Estados Unidos, em Charlotte, na Carolina do Norte, né, onde eu pisei, foi tranquilo. Eu não fui bem natural. Porém, eu me lembro que quando eu fui pra minha casa, que eu fiquei uma noite lá em Chicago, pelo Airbnb, eu cheguei na rua, assim, e eu tava na frente da casa esperando o dono da casa chegar. Aí passou um grupo de negros, acho que tinha uns 2 ou 3, assim. E, pra quem não sabe, o inglês de alguns negros nos Estados Unidos é diferente de outras pessoas, e eu não estava habituado a ouvir. E eles me perguntaram alguma coisa, sendo que eles eram muito descolados. Os caras eram muito descolados, mano. Tipo assim, aqueles caras do Todo Mundo Odeia o Chris? É, cara, porque era a periferia de Chicago. Tipo, Chicago... É incrível. Você já foi pra Chicago? Não fui. Vá a Chicago. Não vão a Nova York, vão a Chicago. É melhor. Eu só fui a Nova York. Pronto, falei. Desculpa. Mas lá era incrível aquela periferia, aquela coisa cinematográfica. E os caras chegaram, assim, tipo, cheio de mar. E me perguntaram alguma coisa. E eu não entendi nada. E eu gaguejei. E o cara falou algo do tipo... Calma, mano, relaxa. E, tipo, saiu. E eu me senti um perfeito idiota, assim, que eu perdi a minha oportunidade de fazer amigos descolados na periferia de Chicago. Chateado. E pra poder complementar, você já estudava inglês há quanto tempo? Bem, eu fui em 2014, eu já estudava pelo menos 3 anos. Eu comecei a estudar de forma mais séria em 2011. Eu peguei firme mesmo um ano antes da viagem, 1 ano e meio antes da viagem, mas desde 2011, começo de 2011, eu já estudava. Você estudava sozinho, escola? Eu estudava sozinho. Quando foi no ano de 2013 para 2014, eu fiz 2 módulos de inglês que tem no meu IF, eu sou de um IF, Instituto Federal, e é gratuito o curso. E eu fiz 2 módulos avançados, eram 6 módulos, eu fiz o 4º e o 5º módulo porque eu fiz o nivelamento pro 4º. Sim. E o meu nível era bem à frente do resto da turma, o meu e de um amigo meu que fizemos esse nivelamento. Então, eu diria que o curso ajudou, mas já numa fase que eu tava bem próximo da fluência, assim, sabe? Entendi. Foi mais pra poder praticar a mesma conversa ali com o pessoal e tal, porque eu consegui desenvolver bastante sozinho. Boa. E você ficou no estado de Indiana, Uhum. lá nessa cidadezinha. Teve alguma situação que você, tipo assim, você não esquece de tão boa, de tão louca que foi, tipo assim, isso aqui já valeu o meu intercâmbio inteiro? Nossa, isso aqui já vai... Tiveram muitos momentos. Eu acho que não teve um momento, tipo assim, nossa, que dia incrível.
Não lá, pelo menos, nessa cidade no começo, mas tiveram vários momentos. Eu lembro que um dia que foi muito legal foi quando eu fiz sledding. Sledding, pra quem não sabe, Eu não é sei. quando você vai... É o lugar que neva. Você não foi pro lugar que neva, né? Eu fui, mas já não tava Já não tá- nevando. então, eu fui é. no verão. Aí você vai num morro, Aham. geralmente um morro baixo, assim, que tem na cidade, tá coberto de neve, você senta tipo numas... Um trenózinho? Um trenózinho ou qualquer coisa. Tipo, literalmente a gente grava tampas de plástico, assim, tampa de lixo, qualquer coisa. Você senta e você vai escorregando. Tipo, eu fui com um amigo americano e alguns amigos brasileiros. Ah, que doido. Foi muito divertido, foi muito É divertido. tipo um carrinho de rolimã, só que É, na um neve carrinho de sem rolimã roda. na neve sem roda. Exatamente Nossa, isso. que doido, Uma amiga velho. minha, a gente foi que era uma boia, tipo boia de piscina. Fomos nós dois sentados, a gente caiu muito feio. Tipo, a gente chegou assim numa pedra, a gente pulou e literalmente virou de cabeça pra baixo, assim. Tipo, eu bati com a cabeça, meu Deus do céu. Nossa. Na época eu não falei com a minha mãe pra ela não ficar preocupada, mas bem, acho que não aconteceu nada comigo. Né, tá aí, então tá de boa aí, né? Esse dia foi muito legal, foi divertido. Tem alguma coisa que aconteceu que você fala que foi pesado? Assim, isso aqui não... Porque eu tenho comigo que nem toda experiência é 100% perfeita, nem Aham. 100% ruim. Eu tive muito momento bom e muito momento ruim. Sim. E eu sempre falo, o pessoal costuma não acreditar muito quando a gente fala coisa ruim. Sim. Porque a galera traz muito de fora só a perfeição, né? Sim, com certeza. Teve algum momento que você fala, ó, isso aqui foi pesado. Olha, isso paradoxalmente foi no primeiro dia também. Tipo Aham. assim, porque eu contei isso no meu canal, nos meus Eu vídeos. vou pôr no card aqui. Tá aqui. Ah, não sei, esse vídeo. No começo do canal, mas pode colocar, pode me julgar, tá lá. Eu perdi meu ônibus. Tipo assim, o que acontece? Eu tava em Chicago e eu tinha que ir pra minha cidade, Oeste Lafayette. E a viagem, uma viagem de 2 horas mais ou menos. Eu cheguei no aeroporto e o ônibus saiu do aeroporto, né? Eu dormi lá e eu voltei pro aeroporto no dia seguinte pra poder pegar o ônibus. Aham. Só que eu já saí de casa bem atrasado. Inclusive o dono da casa me deu uma carona até a estação do trem. Eu chegando lá, eu até cheguei no horário, tipo assim, eu consegui chegar no horário. E eu fui pro lugar marcado, mas o ônibus não tava lá. E aí eu vi que tinha um outro lugar, eu fiquei indo e voltando, tipo, e o ônibus não apareceu. E eu simplesmente minto. Na verdade, eu cheguei atrasado e perdi o ônibus de 2 da tarde. E aí eu consegui remarcar pro de 5 horas da tarde. E nisso, quando deu 5 horas da tarde, que eu fiquei esse tempo todo lá, fiquei 3 horas no porto esperando, eu não consegui achar o ônibus. Que Então, isso, eu véi? tenho a hipótese que o de 2 horas também não estava lá. Então, eu não sei se de fato eu perdi. Mas, enfim, aí eu cheguei pra uma outra empresa, um motorista de outra empresa que tava lá, eu falei, você vai pra cidade e tal? Ele falou assim, sim, por quê? Eu falei, porque o meu ônibus não apareceu. Ele falou, qual é a empresa? Eu falei o nome da empresa e falou, eles nunca aparecem. Tipo, ele já deu aquela alfinetada. E eu fiquei, tipo, bem bolado, porque eu Nossa. literalmente não sabia se ia ter como eu ir pra casa. Até aquele momento eu perdi $70 desse ônibus e tive que dar mais $80 na hora Au. no dinheiro pro motorista. Então foi $150 assim. Tchau. E aí eu me senti um pouco assustado, porque eu fiquei sozinho no ônibus. Assim, eu já estaria sozinho, mas foi o momento que eu percebi que eu realmente estava sozinho. Porque eu tava sem celular, sem notebook, sem comunicação com ninguém. Nossa. E não conhecia ninguém. E aí eu fui naquele ônibus e todo mundo meio que se conhecia. Algumas pessoas já foram conversando. Chegando na universidade, todo mundo, literalmente todos, com exceção de mim, tinha alguém que veio buscar eles de carona e levar pro dormitório. Algum amigo deles que já ajudava lá. Velho. E eu fui o único que a van da universidade precisou deixar no quarto. E eu cheguei no meu quarto, não tinha o meu quarto preparado. Eu fiquei num quarto improvisado, que era tipo uma sala de manutenção que eles adaptaram como quarto. E tinha isso, um véi? ar-condicionado que não dava pra desligar. E tipo, ficava muito frio. Mas enfim, foi um dia... Mas nada disso... Eu não vou dizer que eu fiquei triste, mas eu fiquei apreensivo. Fiquei tipo assim... No primeiro Espera... dia, né? vamos ver se as coisas melhoram, né? Mas ainda assim eu tava muito feliz, porque eu tava meio deslumbrado, mas foi um momento meio que de desespero, sim. Nossa. Eu achei que eu tinha passado uns perrengues, mas quando a gente descobre as histórias, assim, é bem legal. né? E em questão de amizade, você fez muita amizade com o americano? Fiz. Como é que foi? Fiz muita amizade com o americano. Depende também do que você entende como amizade, né? É muito complicado isso. Tipo assim, gente que você continuou conversando depois que você voltou pro Brasil. Sim, tem. Gente tem. que quer vir pra cá por sua causa. Tem gente que já veio pra cá por minha causa, inclusive. Doido. Eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome, mas ele é lá do estado de Illinois. Eu passei o Thanksgiving com a família dele, eu fiquei 5 dias na casa dele. E ele veio pro Brasil trabalhar nas Olimpíadas junto comigo. A gente ficou no Rio durante 18 dias. Ele e um amigo dele. Nossa, que doido. Sim, foi muito incrível. Ele, tipo assim, porque a amizade com ele
Eu confesso que no começo eu queria fazer amigos americanos por serem americanos que eu queria praticar inglês. Mas com ele, rapidamente deixou de ser isso. Clicou, foi rápido. Tipo assim, ele é um amigo que eu tenho. Tipo assim, como qualquer outro amigo, independente independente dele falar inglês. Então, tipo assim, é uma amizade que eu sei que eu vou ter pro resto da vida. Espero. Mas até o momento a gente tem conversado. Ontem mesmo eu fiquei meia hora com ele no telefone. Então, tipo assim, a gente Isso é uma coisa legal de falar, porque a galera quer ir pra fora, pra fazer amizade, pra trocar ideia e não deixa o negócio rolar natural, né, Tem velho? que ser natural. Eu conversei com muitos outros, tenho contato com alguns até hoje, sei que se eu voltar pra lá, eu vou ter lugar pra ficar na casa de alguns deles, mas a gente não conversa, assim, diariamente. Mas eu sei que são pessoas que são meus amigos, mas que estão lá, entendeu? Só que a gente não tem aquela coisa de conversar constantemente. Boa. Você ficou homesick? Porque eu fiquei homesick demais. Você ficou, né? Eu fiquei com saudade de casa, tipo, 90% do tempo. Eu só não ficava com saudade de casa quando eu tava numa atividade com as crianças. E tipo assim, a minha situação no primeiro intercâmbio foi pesada, muito. Eu fiquei mal de chorar no banheiro sozinho. Como é que foi a sua situação? Então, acredite ou não, eu nunca me senti homesick no meu intercâmbio. E tipo assim, eu com um pouco de preocupação que eu falo isso, mas ao mesmo tempo, tipo assim, o que acontece, tá? Vamos entender como que a cabeça de Leandro funcionava. Ainda funciona um pouco assim, mas agora é um pouco diferente. Eu queria muito aquilo, se a gente tem noção. Tipo assim, era muito meu sonho. Era meu sonho se realizando. E eu fico com muita vontade. Em nenhum momento, literalmente, eu pensei que nada poderia dar errado. Eu só conseguia pensar nas coisas boas. E eu fui com tudo. Fui. E eu vivi cada dia intensamente, assim. Eu literalmente ficava pensando assim, eu tenho que viver um dia de cada vez. E aí eu ficava tentando lembrar tudo que eu fiz na última semana pra viver cada momento. Tanto que eu tenho a sensação que durou um ano mesmo. Eu não tenho a sensação que foi rápido nem que foi demorado. Entendi. Porque eu tentei realmente ver aos poucos. Eu tinha um contato regular com as pessoas daqui. Eu ligava pra minha mãe, sei lá, uma vez por semana. Às vezes até mais vezes fazia chamada com o pessoal. Então isso fez com que eu não me senti, tipo assim... Mas o ponto-chave que eu fui reparar depois foi porque eu fiz amizade rápido lá. Eu acho que o homesick tem muito a ver com você perder o seu círculo social daqui. Entendi. Só que eu logo preenchi, não que substituiu as pessoas que são meus amigos familiares daqui, mas eu fiz amizades tão boas com as pessoas de lá, tanto americano quanto brasileiro, que eu me senti em casa com eles, assim. Então isso meio que equilibrou. Acho que foi por isso que eu não... Só teve um dia que eu realmente fiquei mais triste, mas foi por causa do tempo. Porque, tipo, eu não gosto de frio. E é um vídeo que já saiu no meu canal, vocês podem ver. Que eu falo sobre o meu pior dia nos Estados Unidos. Que foi um dia que eu queria vir embora, mas foi por causa do tempo, assim, que tava muito frio e eu tava triste. No meu caso, eu tava no verão. Mas aí já é outra história. Lá era menos 20 graus, né, onde eu morava. Foi bom ter conversado, obrigado por ter participado. Obrigado pelo convite. Gente, só pra se você ver, meu primeiro vídeo foi inspirado nele. Numa tag. Tipo, 5 coisas que mudaram na minha vida depois que eu aprendi inglês. Até tem meu comentário lá. Aí tem um comentário seu que você mandou no meu canal. Pô, cara, você não consigo te responder. Aí começou a seguir no Twitter. Eu falava, quem é esse creepy que tá sempre dando like nos meus tweets? Tipo, pior que, tipo, quem é esse cara? Um monte de like. Eu ficava, até que um dia eu resolvi parar pra assistir o canal dele, aí eu gostei muito. Aí, tipo, gente, fica aí. Vai ter mais entrevista dessa. Eu espero poder entrevistar muita gente. Tem muita gente legal pra poder conversar. Lembra, cada história de intercâmbio é uma história. Você tá afim de fazer intercâmbio, cara? Você tem condição? Vai. Não é porque o Leandro passou um perrengue desse. Não é porque eu fiquei homesick, tipo, de chorar todo dia. Sabe? A minha situação foi muito pesada, mas são pessoas diferentes. A gente tava em estados diferentes. Contextos muito diferentes. Você tava na faculdade, né? Então você tinha que estudar pra cacete. Você já era casado quando você Eu já era casado. Eu fui solteiro com 19 anos. Eu fui casado beirando os 30. E eu fui trabalhar, eu trabalhava com crianças. Tem todo um contexto. Então, tipo assim, tanto que o meu segundo intercâmbio, eu não fiquei homesick. Nada. Eu fiquei em casa de família, gente que eu gostava, trabalho que eu gostava. Trabalhei 50 mil vezes mais, mas é assim. Então, tipo assim, você tá afim de fazer intercâmbio, fácil. Se joga, tipo. Se joga. Pode, vai, não pensa. Né? Pensa depois. Pega o que a galera te conta. Porque o objetivo é te mostrar o que a galera tá vivendo. E só pra você ter mais ou menos uma ideia, que Estados Unidos, por exemplo, não é um lugar perfeito. Você tá mais ou menos preparado pro que pode acontecer. Longe disso. Se joga. Porque depois eu quero ver você contando a sua história também de intercâmbio. Tanto as delícias quanto os perrengues. Valeu quem ficou até aí e vejo vocês na próxima. Tchau. Valeu, tchau.